Eu sou a professora Marcela Proença da SES Unita e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da MP 927. Hoje nós vamos analisar especificamente a possibilidade que as empresas têm de extinguir o contrato de trabalho alegando força maior ou fato do príncipe. Basicamente, essas teses vêm surgindo no ordenamento jurídico com um propósito de reduzir as verbas trabalhistas dos empregados e com isso desonerar as empresas. Então, a principal consequência do reconhecimento dessas duas teses para a empresa seria a desoneração e para o empregado seria a redução nas suas verbas trabalhistas. Então, vamos iniciar pela força maior, não é? Com base em que dispositivo legal eu poderia suscitar a tese de força maior? Então, nós temos o artigo 2º da MP 927, que reconhece essa situação como uma situação de força maior. Na CLT, nós temos o artigo 501, segundo o qual entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu de forma direta ou indireta. Então percebam que essa situação em que nós estamos vivenciando, dessa pandemia, né, em decorrência do Covid-19, ela se adequa perfeitamente às circunstâncias do artigo 501 da CLT. Ou seja, a pandemia, ela se trata de um acontecimento que é inevitável, que é imprevisível e para o qual os empregadores não deram causa, nem de forma direta, nem de forma indireta. Portanto, existe sim, não é, uma adequação para esse instituto da força maior. Mas, enfim, qual é a polêmica que surge, não é, com relação à força maior? É que nos artigos posteriores, a CLT, ao mencionar a possibilidade de redução das verbas indenizatórias, ela fala em extinção do estabelecimento, né, extinção da empresa ou do estabelecimento. Então fica a dúvida, para que a empresa ela aplique a tese da força maior, seria necessário que ela deixasse de existir, que ela se extinguisse, ou se pelo menos ela teria que extinguir uma de suas filiais. De outro lado, há quem defenda que não necessariamente precisaria haver a extinção do estabelecimento. Basta que a empresa consiga comprovar que essa situação ela afetou de forma substancial, não é, a saúde financeira daquela empresa. Pelo que eu percebo, a maioria dos doutrinadores, dos juízes, nas suas discussões, apesar da gente não ter um consenso se seria possível ou não sem a extinção da empresa, a maioria vem entendendo que não é necessário a extinção da empresa, que a própria situação em que a gente vive de imprevisibilidade com relação à duração da quarentena, ou seja, tem empresas que estão fechadas sem previsão de quando retornarão às suas atividades. Então, isso por si só já seria, né, de forma presumida, a comprovação de que essa empresa ela foi afetada sim de forma substancial. Então essa é a corrente que eu me filio, né? Eu entendo que não necessariamente precisa haver a extinção da empresa ou de uma filial, basta que essa empresa consiga comprovar que foi afetada de forma substancial por essa crise humanitária que nós estamos vivenciando e que ela dê ciência inequívoca ao seu funcionário que aquele contrato ele está sendo extinto em decorrência, né, de questões financeiras, né, que a empresa está vivenciando em decorrência da pandemia. As empresas precisam tomar muito cuidado. Por quê? Porque se por acaso ficar comprovado, não é, a falsa alegação do motivo de força maior em uma futura ação trabalhista, não é, o artigo 504 da CLT diz que vai ser garantida a reintegração aos empregados estáveis e aqueles não estáveis tem que ser assegurado o complemento da indenização já percebida por eles, assegurando a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Então, as empresas que tinham lastro financeiro maior e que de fato não vão ser afetadas de forma substancial por enquanto, né, em tese, em decorrência dessa crise, não devem se utilizar desse argumento. Então, os efeitos do reconhecimento da força maior
para os empregados significa o quê? Fim de estabilidade. Então, aquelas pessoas que têm estabilidade gestante porque participa de CIPA em decorrência de acidente de trabalho, por trabalhar em sindicatos, essas estabilidades elas se extinguem com a força maior. Mas claro, se na sua empresa tem empregados estáveis e não estáveis e você vai extinguir algum contrato de emprego, você deve preferir aqueles empregados que não possuem estabilidade. O empregado ele vai receber as suas verbas rescisórias normalmente. Agora, com relação às verbas de caráter indenizatório, ele vai receber, tá certo? Da seguinte forma. Com relação à multa do FGTS, ao invés de ele receber a multa de 40%, ele vai receber uma multa de apenas 20%, ou seja, metade dessa verba indenizatória. E com relação ao aviso prévio, esse daí está dispensado. Então, as principais consequências perda do aviso prévio e redução pela metade da multa do FGTS. Isso é o que possibilita, não é? São as circunstâncias em que se aplicam a tese da força maior. E a tese, não é, do fato do príncipe, o que significaria e qual a consequência disso para as empresas? Embora nas discussões que eu estou acompanhando, eu perceba que pouquíssimas são as pessoas que admitem essa tese, não é? É importante que a gente esclareça do que se trata. Uma vez que a empresa alega que aquela extinção dos contratos de emprego ocorrem, não é, por fato do príncipe, essas empresas elas se desoneram do pagamento das verbas de caráter indenizatório e repassa para o Estado, né, para os entes federativos, o ente federativo respectivo, a obrigação do pagamento. Vejam o que aqui diz o artigo 486 da CLT. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que possibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará ao cargo, né, a cargo do governo responsável, tá? Então, existem algumas pessoas que estão levantando a tese de que, como as empresas tiveram que paralisar suas atividades em decorrência de um ato, né, do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, seria de responsabilidade destes, portanto, o pagamento dessas verbas indenizatórias. Mas, na jurisprudência, essa tese já era pouquíssimo aplicada, tá? Exceto em situações excepcionais, como desastre natural. Nessa situação específica, eu acredito que isso não vai prosperar no judiciário, até porque, não é, as atividades elas estão sendo paralisadas por atos das autoridades, não é, mas por uma questão absoluta de preservar a saúde, a vida, não é, e até mesmo preceitos constitucionais, como o princípio da dignidade humana, o direito à vida das pessoas. Então, essa tese, na minha opinião, ela não vai prosperar, ela não vai ser aceita pelo judiciário. A tese da força maior, sim, tá? Desde que a empresa consiga comprovar que foi afetada de forma substancial pela situação que nós estamos vivenciando e que, em muitos casos, ela vai acontecer até mesmo de forma presumida. Então, era isso que nós queríamos abordar nesse vídeo de hoje. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco mais sobre essas questões que envolvem a MP. Até mais, até o próximo vídeo.